Olá! Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Hoje nossa lição é para ensiná-lo que você está salvo definitivamente. Frequentemente, encontro pessoas indignadas com algum crente. Elas dizem que aquilo que mais as aborrece é a presunção dos crentes de afirmarem que já são salvos. Na visão delas, isso é uma grande arrogância e soberba. Toda essa indignação pode ser facilmente compreendida. Ela procede de um conceito equivocado a respeito da salvação. A maioria das pessoas acredita que a salvação é pelas boas obras, daí concluem que apenas pessoas muito boas poderiam dizer que são salvas. Baseado nesse conceito, eu preciso dizer que concordo com elas. Se alguém afirma ser salvo por causa de sua grande bondade e caráter perfeito, preciso reconhecer que essa pessoa é arrogante e pretensiosa. Se a nossa confiança na salvação está baseada na confiança em nossos méritos e obras, isso é mesmo arrogância e orgulho. Se alguém diz que está indo para o céu porque pensa que merece entrar no céu, ele é o maior de todos os soberbos. Entretanto, este certamente não é o caso dos crentes que declaram ter certeza da salvação. Se dizemos que somos salvos porque o Senhor Jesus, pela sua graça, nos livrou da condenação do pecado e nos justificou, então a nossa certeza é baseada naquilo que o Senhor fez por nós. Nesse caso, não há arrogância alguma, pois não confiamos em nós, mas naquele que nos salvou. A respeito da certeza da salvação, existem 4 grupos de pessoas: os que não são salvos e sabem que não são salvos, os que são salvos e não sabem que são salvos, os que são salvos e sabem que são salvos, e os que não são salvos, mas equivocadamente acham que são salvos. Este último grupo é o que nos deixa mais encabulados. Algum tempo atrás, eu estava em um de nossos encontros evangelísticos, observando um de nossos líderes evangelizar um grupo de jovens. De forma clara e direta, ele perguntou a todos: "Você tem certeza de que, quando morrer, irá para o céu?" Em nossa experiência, sabemos que diante dessa pergunta, a maioria das pessoas se cala ou então diz que não tem certeza. Mas, surpreendentemente, um jovem levantou a mão e disse que tinha certeza de que iria para o céu. Aquilo deixou o nosso líder confuso, mas ele insistiu: "Por que você tem certeza?" O jovem explicou que todos eram salvos. Ele entendia que Jesus já tinha salvado todos os homens. A falsa convicção é o resultado de um ensino errado. Aquele jovem acreditava na doutrina do universalismo, o qual ensina que todo homem já está salvo. Assim, numa conclusão óbvia, ele se considerava salvo. O universalismo e a salvação pelas obras são 2 conceitos enraizados em nossa cultura. Outro dia, eu estava assistindo a um programa de entrevistas, quando o entrevistador me surpreendeu com uma pergunta. Ele perguntou: "O que você responderia se chegasse à porta do céu e Deus lhe perguntasse: 'Por que eu deveria deixar você entrar no céu?'" O entrevistado se contorceu no banco e respondeu que suas virtudes eram maiores que seus defeitos. Ele supunha que haveria uma balança no céu, onde seus pecados seriam colocados de um lado e suas virtudes do outro. O que pesasse mais determinaria o seu destino. Mas ele, presunçosamente, acreditava que a balança estava a seu favor. Todos admitem que não são perfeitos, mas acreditam que são suficientemente bons. Dizem que fizeram o melhor que puderam e tolamente acreditam que isso será suficiente diante de Deus. Nós, porém, sabemos que Deus exige uma justiça perfeita para entrar no céu. Ou você é perfeitamente justo, ou encontra algo ou alguém perfeito que o coloque lá dentro. O Senhor Jesus é perfeito e nunca pecou. Quando cremos nele, recebemos a sua justiça, e nele podemos entrar no céu. Não tem nada a ver conosco, é obra exclusiva dele. Multidões incontáveis estão colocando sua esperança nas boas obras para entrarem no céu. Aquele dia será uma grande decepção. Tragicamente, muitos acalentam uma falsa convicção de salvação, mas nós podemos ter certeza de que somos salvos. Nós cremos no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos que Ele nos enviou o Senhor Jesus para fazer a eterna redenção na cruz do Calvário.
Cremos que Ele ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo, que agora habita em nós. Fomos salvos pela graça mediante a fé. Por tudo isso, podemos ter certeza da nossa salvação. A certeza da salvação é uma das coisas mais importantes para o nosso crescimento espiritual. Quando não temos convicção, não conseguimos nos relacionar com Deus corretamente. Pedro diz que a certeza nos livra de tropeços. Não há crescimento espiritual sem certeza da salvação. Por isso, ela deve ser adquirida logo quando nos convertemos. Aquele que está inseguro sobre a sua salvação não tem âncora espiritual. A sua alma não encontra uma rocha onde se apoiar. A sua alma vive cheia de dúvidas e angústias, pois ainda teme o futuro. Como alguém pode ser usado por Deus se nem mesmo tem certeza da sua salvação? A verdade é que, mesmo entre os cristãos nascidos de novo, muitos acham que não é possível saber com certeza se são salvos. Mas isso é falso. Observe como Paulo tinha certeza de ser salvo. Em 2 Timóteo 4, 6-8, ele diz: "Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda." Você também precisa ter essa convicção. Quero apresentar-lhe 7 argumentos bíblicos para fortalecer a sua fé e convicção sobre a sua salvação. A salvação de Deus é dada ao homem para a eternidade. Uma vez que alguém nasce de novo, não há mais possibilidade de ele vir a perecer. Uma vez salvo, salvo eternamente. Preste atenção que eu não estou dizendo que um salvo não possa ser disciplinado ou corrigido por Deus. Nem estou dizendo que não haverá um julgamento para os crentes, no qual eles receberão uma recompensa se forem fiéis. Mas um cristão que é salvo não pode mais perder a sua salvação. Uma vez que somos salvos diante de Deus, somos salvos eternamente. 1. A salvação é um presente da graça de Deus. Nosso grande problema é basear a nossa convicção de salvação em nossas obras. Se nos comportamos bem, temos uma grande convicção, mas, se agimos mal, então concluímos que não somos salvos, ou que Ele pode tomar de volta a nossa salvação. Se a salvação dependesse do meu esforço, então poderia ser que, quando eu deixasse de me esforçar, poderia perdê-la. Mas a salvação é um dom de Deus. Uma verdade fundamental ensinada na Palavra de Deus é que a salvação é pela graça. Não depende de nossas obras, nosso esforço ou merecimento. Ela é um dom de Deus, um presente. O Senhor Jesus pagou pela nossa salvação e agora nós a recebemos inteiramente de graça pela fé. A sua convicção da salvação depende da sua compreensão do que significa a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Deus sabia quem eu era, Ele sabia de todos os meus pecados, mas mesmo assim resolveu me salvar pela sua graça. Eu não podia exigir coisa alguma porque não merecia receber nada de Deus, mas Ele resolveu me dar tudo de graça. Isso é maravilhoso. Mas será que agora que recebi graça eu devo algo a Deus? Se a salvação foi um presente, então você não deve nada. Se Deus resolveu demonstrar graça a você, Ele não pode esperar que você pague ou retribua a graça recebida. Se fosse necessário retribuir a Deus pela salvação que Ele me deu, isso já não seria graça, mas uma troca, um empréstimo, ou, para usar uma expressão comum, uma barganha. Se Deus nos dá a salvação para que mais tarde lhe devolvamos boas obras, isso não seria graça. O que é dado de graça não pode ser retribuído e nem cobrado. A Bíblia diz claramente que a salvação é um dom ou presente de Deus. Em Romanos 6:23 está escrito o seguinte: "Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor." E Efésios 2:8-9 diz: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie." O dom de Deus é a vida eterna. Assim, não é possível perder a vida eterna que recebemos porque ela nos foi dada de graça. Deus não nos dá algo para depois pedir de volta.
Um empréstimo pode ser cobrado, mas um presente que é dado não pode ser tomado de volta. Imagine se o Senhor nos dissesse: eu lhe dei a salvação de presente, mas agora vejo que você não tem se comportado bem, então vou pegar de volta o presente que lhe dei. Isso não faria o menor sentido. O nosso Deus não muda, é eternamente o mesmo. Se Ele nos deu algo, Ele não pega de volta. Se quando nós éramos pecadores, Deus nos amou a ponto de nos dar a vida de seu Filho, seria possível Deus rejeitar alguém depois de convertido que se tornou fraco ou inconstante? O amor de Deus não muda e a sua graça também não. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nunca pedirá de volta aquilo que Ele nos deu. Deus nunca pede emprestado e nem empresta. Ele apenas dá. Deus nunca muda. Não há mudança no amor com o qual Deus ama os homens. Se existe a possibilidade de o crente perder a salvação, então haveria possibilidade de Deus mudar. Mas isso é impossível. Outro ponto importante é saber que o Salvador é mais importante que a vida eterna que Ele dá. Deus não nos deu apenas a salvação, Ele nos deu o seu Filho. Se Deus quis nos dar o seu Filho por nossos pecados gratuitamente, pensaria Ele em tomar a vida eterna após algumas considerações a nosso respeito? Ele nos deu o seu Filho e nos deu a salvação. Se Ele não pode reclamar o seu Filho de volta, por que reclamaria a salvação? Assim, de acordo com a graça de Deus, é impossível perder a salvação. 2. Um filho não pode deixar de ser filho. A sua salvação não é simplesmente um livramento do inferno, é bem mais do que isso. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele nos livrou da condenação, mas quando ressuscitou, Ele nos deu a sua vida. A salvação envolve a regeneração. Em outras palavras, ser salvo significa nascer de novo. Significa que agora você recebeu vida do próprio Deus dentro de você. Fomos gerados da semente de Deus, e agora somos seus filhos. Somos nascidos de Deus. Recebemos o poder de sermos feitos seus filhos. Nascemos de novo pelo Espírito Santo de Deus. Quando um pecador crê no Senhor Jesus, ele é salvo, e Deus lhe dá uma nova vida. Sabemos que Deus nos gerou, e que agora somos seus filhos. Esse relacionamento não pode mais ser desfeito. Um filho gerado por você não pode deixar de ser seu filho. Ele pode se afastar, morar longe, ou até ter um mau comportamento. Mas não há como deixar de ser filho. É uma questão de natureza, de DNA. Vocês compartilham da mesma vida. Nós somos salvos porque somos filhos. Somente filhos podem entrar no céu. O mesmo acontece entre nós e Deus. Recebemos o poder de sermos feitos filhos. Mesmo se nos tornamos desobedientes e indisciplinados, ainda somos filhos de Deus. É uma questão de natureza e relacionamento. Não há mais como mudar isso. Não somos filhos de Deus por afinidade. Somos seus filhos porque temos a sua natureza. Fomos gerados de Deus. A vida do Filho de Deus se tomou a nossa própria vida. Temos duas vidas em nós. A primeira é a vida natural que herdamos de nossos pais, e a segunda é a natureza espiritual que nasceu de Deus. Essa nova natureza é a vida do Filho de Deus em nós. Muitos se ressentem quando dizemos que somos eternamente filhos. Dizem que esse ensino pode produzir desleixo espiritual, mas isso é algo realmente estranho. É como se eu dissesse: agora que descobri que sou filho e herdeiro, vou destruir a minha casa. Vou quebrar as vidraças. Vou acabar com tudo. Creio que a atitude é bem outra. Agora que sei que sou filho, vou cuidar da minha herança. 3. O corpo de Cristo não pode ser mutilado. A salvação de Deus é realmente algo grandioso. Quando fomos salvos, não fomos apenas livrados da condenação do inferno e nem fomos apenas regenerados, mas nos tornamos um espírito com o Senhor. 1 Coríntios 6,17. Fomos unidos a Ele de uma forma tão íntima que não podemos mais ser separados. Isso pode ser exemplificado pela amálgama. Um amálgama é formado a partir de alguns componentes que, ao se juntarem, sofrem uma troca química e formam um terceiro elemento. Eles perdem a característica anterior para formar outro elemento com características distintas das anteriores.
Os dentistas misturavam o mercúrio com a prata para formar o amálgama, a fim de fazer a restauração de dentes. Uma vez solidificado aquele amálgama, já não era mais possível desfazê-lo, tornando-se um novo material. Um bolo é outro bom exemplo de amálgama. Reunidos todos os ingredientes, misturamos tudo e levamos ao forno. O calor ali vai produzir um amálgama com todos aqueles ingredientes que sofreram uma troca química. O resultado disso é um bolo. Se alguém requisitar de volta os ovos, é impossível trazê-los de volta. Se outro ainda pedir de volta o leite ou a farinha, será impossível restituí-los. Foram amalgamados. Aquele que se une ao Senhor é amalgamado com Ele. Não dá mais para separar. Agora não tem mais jeito de tirar você de Cristo e muito menos de tirar Cristo de você. O Espírito de Cristo foi misturado dentro de você com o seu Espírito. Agora não tem mais volta. O seu Espírito foi unido com o Espírito do Senhor. Ele foi amalgamado com você. Vocês dois são um. 4. Somos membros de Cristo. Outro aspecto fundamental dessa verdade é que, ao sermos unidos ao Senhor, tornamo-nos membros do seu corpo. Quando um pecador se converte, ele não apenas recebe a regeneração e a vida eterna, mas se torna unido ao corpo de Cristo para se tornar um membro de Cristo. Se fosse possível agora perder a salvação, isso significa que o corpo de Cristo seria mutilado. Esse corpo teria um dedo a menos, a metade de um nariz, faltaria uma perna, e assim por diante. O corpo de Cristo não é apenas uma ilustração bonita. Ele é uma realidade espiritual. Como o Senhor poderia apresentar uma igreja santa faltando um olho? A igreja é santa, mas a sua perna é uma prótese, pois a perna teve de ser arrancada. Se fosse assim, ela não seria perfeita. Mas o Senhor está dizendo que vai apresentar uma igreja perfeita, então não vai faltar membro nenhum. Todo aquele que é membro ficará até o fim, pois aquele que começou a boa obra vai terminá-la até o dia de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O Senhor está purificando esse corpo pela água da palavra até poder apresentá-lo como igreja gloriosa, sem defeito algum. Mas, se um membro puder se perder, então teremos um corpo mutilado e não um corpo perfeito. Assim, um membro do corpo não pode se perder jamais. Uma vez salvo, salvo para sempre. 5. Recebemos o selo do Espírito. No momento em que um cristão é salvo, ele recebe o selo do Espírito Santo. O selo significa propriedade. O selo do Espírito não é somente para alguns cristãos especiais, e nem para aqueles especialmente santificados. O verso nos diz que todo o que recebeu o Evangelho e creu, recebeu também o selo. O que significa receber o selo? Quando fomos salvos, Deus colocou o Espírito Santo em nós como um selo para nos marcar, indicando que pertencemos a Ele. Nós fomos selados com o Espírito Santo, fomos marcados com Ele como um selo vivo. Suponha que um irmão carimbe o seu nome na Bíblia. Quando faz isso, sua Bíblia traz a imagem do carimbo. Esse carimbo indica que a Bíblia pertence a ele. O selo significa propriedade. Quando cremos no Senhor Jesus, o Espírito de Deus nos selou. Deus agora é nosso proprietário e pertencemos a Ele. Uma vez que o selo tenha sido colocado em você, não pode ser removido, independentemente do que você faça. O selo é exatamente o que nós fazemos com o rebanho de gado numa fazenda. Como você pode ter certeza de que aquele boi é seu se ele estiver pastando no meio de outros bois? Simplesmente olhando, não conseguirá distinguir. Por isso a estratégia é marcar o boi com um ferro quente. O couro do boi é queimado pela marca do ferro, e aquela marca nunca mais pode ser removida. Isso é um selo de propriedade. Você também foi selado por Deus. Isso significa que você é propriedade exclusiva de Deus. Você mesmo não pode ver a marca, mas os demônios veem. Eles conhecem aqueles que pertencem a Deus. A palavra de Deus afirma que nos últimos dias o anticristo também vai marcar aqueles que lhe pertencem. Eles terão uma marca na fronte e na mão, mas desde o dia do Pentecostes, Deus está marcando aqueles que pertencem a Ele. E naquele dia, quando o Senhor Jesus vier nas nuvens, Ele vai enviar os seus anjos para buscar os que lhe pertencem.
E como os anjos saberão quem é salvo e quem não é? Seria pela roupa ou penteado? É simplesmente porque existe uma marca naqueles que foram feitos filhos de Deus, e os anjos veem essa marca. Uma vez que alguém é marcado com o selo do Espírito, não há como tirar essa marca. Por isso nós dizemos que, uma vez salvo, salvo eternamente. Você não pode mais perder a salvação. A salvação é eterna. Hoje, somos propriedade de Deus. Se Ele pagou um preço tão alto para nos comprar, então Ele não medirá esforços para nos guardar. Se compramos uma joia por R$1 milhão, não mediremos esforços para guardá-la. Fomos comprados por Deus pelo preço mais alto, o sangue de Jesus. Para Ele, nós somos o tesouro mais precioso, e Ele não nos perderá jamais. Não sou eu mesmo que me guardo, mas é Deus que me guarda, por isso jamais posso me perder. Mas o selo não significa apenas propriedade. O selo é também a garantia de autenticidade. O selo é o Espírito Santo, e aquele que não possui o Espírito Santo, esse tal não é de Cristo. A presença do Espírito no crente é a prova, o selo de que ele é um filho autêntico de Deus. Tal prova não é tanto para os outros, mas, acima de tudo, para nós mesmos, para que tenhamos a certeza da salvação e da herança. O Espírito comprova que somos filhos de Deus. O selo vai durar até o dia da redenção, portanto, ele é uma garantia de que a obra será finalizada. Efésios diz que o Espírito pode ser entristecido. A tristeza é um sinal de quem ama. O Espírito Santo pode ser entristecido, mas ele não pode ser removido. A Bíblia também diz que o Espírito pode ser apagado, ou seja, por ignorarmos a sua voz, pode chegar um momento em que não conseguimos ouvi-lo, mas o Espírito não nos abandona. Se o Espírito veio habitar em você, ele não sairá jamais. O dia da redenção é o dia que o Senhor vai voltar. É o dia em que seremos glorificados. Quando o Senhor voltar, não por ocasião do primeiro arrebatamento, ele vai enviar os seus anjos, que vão recolher aqueles que foram selados pelo Espírito. Paulo diz, em 2 Coríntios, que nós somos cartas vivas de Deus. Como eu posso saber se uma carta é autêntica ou verdadeira? Basta checar a assinatura. Toda assinatura é um selo exclusivo que cada um de nós possui. Quando assinamos algo, estamos declarando a sua autenticidade. Você é uma carta viva assinada por Deus. Não há como removermos o selo de Deus. Uma vez que fomos selados, não há como retroceder. Uma vez que o Espírito entra em nós, ele nunca mais nos deixará. No Velho Testamento, Davi orou para que Deus não retirasse dele o seu Espírito. Mas, no Novo Testamento, ninguém pode orar assim. Ainda que o Espírito se entristeça em nós, ele nunca nos deixará. 6. Somos propriedade do Senhor. O Pai deu como presente ao Senhor Jesus as pessoas salvas. Nós somos um presente de Deus a seu Filho. Se fosse possível perder a salvação, o fato de Deus dar-nos a Jesus se tornaria uma mera brincadeira. Deus é eterno, e tudo o que Ele faz é eterno. Se Deus nos dá como uma dádiva, Ele não pode considerar isso algo sem valor. Se viéssemos a nos perder, poderia significar que o presente dado era efêmero e sem valor. Mas considere ainda outra situação. Se depois de termos sido dados como presente, viéssemos a nos perder, isso poderia significar que o Senhor Jesus não foi cuidadoso com aquilo que recebeu. O Senhor diz claramente que Ele guardou a todos que recebeu do Pai. Todos os que foram dados a Jesus serão eternamente guardados por Ele. João 6,37 diz: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não somos um presente barato, e nem o Senhor Jesus pode nos descartar logo após ter nos recebido. Não fomos salvos porque fizemos isso ou aquilo, e também não deixaremos de ser salvos porque deixamos de fazer isso ou aquilo. Se estivéssemos lutando e nos esforçando para nos salvar, bastaria uma pequena negligência ou descuido, e estaríamos terminados. Mas não foi assim que fomos salvos, foi pela exclusiva graça de Deus. Não pense que a salvação vem do Senhor, mas que preservá-la depende de você. Você nunca poderia se preservar por um único dia. A obra de salvação é toda do Senhor. 7.
Somos guardados pelo poder de Deus. Nossa salvação não depende do nosso esforço para nos manter salvos. Não somos nós que nos guardamos, mas é Deus que nos guarda. É pela graça que recebemos a salvação de Deus, e é também pela graça que somos guardados por Ele. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Gálatas 3:3. Somos nós que seguramos em Deus, ou é Deus que nos segura? Ser guardado pelo poder de Deus significa que, caso eu me perdesse, a culpa não seria minha, mas de Deus. É irreverência pensar algo assim, por isso jamais podemos perder a salvação. Gosto de pensar na analogia do pai segurando a mão do seu filhinho enquanto caminham. Se você pensa que a sua salvação depende da sua força, então você está dizendo que a segurança daquela criancinha está na força dela para segurar a mão do seu pai. Se ela soltar, vai perecer. Mas o ensino da palavra de Deus é que se a criança se soltar, a mão do pai a segurará com força. O braço do Senhor simplesmente não pode nos soltar. Se a preservação de nossa salvação dependesse de nós, não seríamos capazes de conservá-la nem mesmo por uma hora, quanto mais por um dia. Mas, se é o Senhor Jesus que a preserva, então somos guardados. Nossa confiança na salvação eterna não está em nossa capacidade de nos mantermos firmes na fé. A razão por que não caímos da fé é porque Deus graciosamente nos sustenta. Nesse ponto, alguém poderia perguntar: então, por que há tantas pessoas que se desviam e caem da fé? A respeito disso, devemos crer na resposta dada pelo apóstolo João. Podemos repetir as palavras de João em outros termos. Se você tem, não perde. Se você perde, é porque nunca teve. Precisamos admitir que a igreja se tornou um lugar onde salvos convivem com pessoas religiosas que nunca experimentaram uma conversão genuína. Infelizmente, hoje o trigo vive ao lado do joio, e ovelhas pastam juntos com cabritos. Em Mateus 13, o Senhor nos mostra, na parábola do semeador, que algumas pessoas possuem uma aparência de fé, mas aquela fé pode não ser verdadeira. Judas é um exemplo de falsa conversão. Ele nunca teve o Espírito Santo e, desde o início, foi o filho da perdição. Ele não perdeu a salvação, mas a verdade é que nunca havia sido salvo. Como Deus nos guarda? Ele nos guarda ocultando a nossa vida juntamente com a de Cristo. A vida de Deus para nós somente pode se perder se o próprio Deus se perder. Graças a Deus, Ele nunca se perderá. Como resultado, a vida que Ele colocou dentro de nós também nunca poderá se perder. Uma vez que uma pessoa é salva pela graça, ninguém mais pode lançá-la fora. E para que pudéssemos ter segurança disso, o Senhor nos fez promessas de que nunca nos perderemos. Os decretos de Deus concernentes à sua escolha são imutáveis. Eles não mudam porque Deus não muda. João 5:24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Estas são palavras totalmente absolutas. Deus é eterno, e tudo o que Ele faz, o faz definitivamente. Deus não salvará hoje e o jogará no inferno amanhã. Ele não o salvará novamente no dia seguinte e o jogará no inferno novamente. Se fosse assim, o livro da vida seria cheio de rasuras. Deus jamais mudará. João 10:28-30 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O Senhor disse: ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos nas mãos de Deus, e somente alguém maior do que Deus poderia nos tirar de lá. Graças a Deus, porque Ele é maior do que todas as coisas. Não somos nós quem nos seguramos nele. Antes, é Ele que nos segura. Por isso jamais poderemos nos perder. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Nada pode separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é por amarmos o Senhor, mas é porque Ele nos amou. Uma vez que Ele nos deu a salvação, ela é nossa eternamente. Ninguém pode destruir esse fato. Estamos seguros eternamente. Aqui chegamos ao fim de mais uma lição. Até o próximo vídeo.